4 do Evangelho de Lucas, do versículo 16 até o versículo 19. Indo Jesus para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Até aí está bem. Queridos, esse texto é o texto que inaugura, ou pelo menos os fatos aqui relatados, inauguram o ministério de Cristo sobre a terra. Sabemos que Jesus Cristo é o enviado de Deus, se fez homem, se fez carne, e ele veio com a firme determinação de cumprir com a vontade do Pai. Ele veio para resolver o problema do homem caído, veio para ser o Cristo, para ser o Messias, para redimir o homem dos seus pecados. Interessante que os evangelhos, eles narram o momento em que Cristo começa a sua obra. Ele primeiramente foi ao Jordão, em que foi batizado. Dali ele partiu para o deserto, onde ficou 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Ele precisava, como homem, de passar por todas as provações, e como homem passar por todas as tentações que todos nós passamos, a fim de vencer de maneira prática o problema do pecado, o problema do diabo, o problema da queda. Ele tinha que vencer todas essas coisas, para então ele estar habilitado na condição de homem para efetuar a obra de redenção para a humanidade. Depois de 40 dias que ele esteve no deserto, orando, jejuando e sendo tentado pelo diabo, depois de ter vencido, ele então seguiu para Nazaré, onde fora criado, e diz a Bíblia que ele entrou numa sinagoga em dia de sábado. E naquele tempo, o modelo das sinagogas era que havia um chefe da sinagoga, e então todos os sábados os judeus ali se reuniam para ler uma porção dos profetas, ou uma porção dos salmos, ou uma porção da Torá. Então logo se lia ali uma porção da lei, ou dos profetas, ou dos salmos. Ali qualquer homem que estivesse naquela assembleia, qualquer homem maduro, ou seja, maior de idade, poderia então se levantar ali voluntariamente e fazer uma pequena explanação do texto que havia sido lido. Jesus então naquele dia entrou na sinagoga, e esse dia em que ele entra na sinagoga foi o primeiro dia quando ele começa e anuncia o início do seu ministério. Ele então entra, e então num dado momento, quando abriu a oportunidade, ele se levantou, pediu o livro do profeta Isaías e abriu no lugar, lá no livro de Isaías, em que constam estas palavras aqui, como diz aqui o versículo 17: então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Jesus então leu essas palavras: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu para... Ele passa a declarar e a demonstrar que ele foi ungido de Deus para trazer cura aos homens, para trazer libertação aos homens, para abrir os olhos espirituais, para que os homens possam ou pudessem ver a sua real situação, a sua condição. Então, dentro do contexto da expectativa dos judeus pela vinda do Messias, essa proclamação de Cristo aqui em Nazaré deveria ser recebida com muita alegria. Imagine, ele se levanta e diz: olha, hoje essas palavras do profeta Isaías se cumpriram em mim. Ele então se apresenta como tal. Mas o resultado disso está no restante do texto que nós não lemos. Se os irmãos continuarem a ler, verão que logo agora começou um problema, Porque logo as pessoas começaram a questioná-lo, dizendo: não é este porventura o filho de José? Porventura não é este um nazareno? Como pode o Messias ser um nazareno? E então o final dessa história é que eles levaram Cristo para cima de um morro,
onde eles pretendiam empurrá-lo lá de cima e matá-lo, ali quando Cristo fosse lançado daquele monte. Mas diz a Escritura que Cristo simplesmente passou pelo meio deles e eles nada puderam fazer com Cristo. Esse é o contexto desta passagem, mas eu quero abordar essa noite alguns pontos. Eu quero extrair desse texto, a partir dessa porção, quero considerar algumas questões que são vitais para todos nós hoje em dia. Eu penso que aquelas pessoas que ali estavam na sinagoga, eles deveriam se alegrar. E por mais que tivesse algum tipo de questionamento, porque era natural que alguém perguntasse, mas como pode ser o Messias? Como assim você ser o Messias? Mas eu penso que eles deveriam ter um coração aberto para receber a verdade, para que eles pudessem então experimentar da parte de Cristo essa cura e essa libertação. E eles então foram privados, porque eles logo rejeitaram o Messias no primeiro momento em que Cristo se apresentou a eles. E eu pensando e trazendo para os dias atuais, quantas vezes nós também, diante da verdade de Cristo que está sendo anunciada, nós também podemos estar perdendo esta oportunidade de sermos curados. E a razão porque muitas vezes nós não experimentamos cura profunda na nossa alma, é a razão que eu quero apresentar essa noite para os irmãos, pontuando algumas questões que eu creio serem fundamentais para que o nosso coração seja esclarecido, para que nós possamos então almejar por tal experiência. E o primeiro ponto que eu gostaria de apresentar aos irmãos é exatamente nós pensarmos um pouco sobre a condição humana. Porque eu imagino que aquelas pessoas que rejeitaram a Cristo no primeiro dia de ministério, talvez eles tivessem uma ideia teológica muito grande acerca de Deus, talvez tivessem uma ideia teológica acerca do homem, talvez tivessem uma ideia teológica acerca do Messias, mas talvez eles não tivessem uma ideia clara acerca da verdadeira condição humana. Ou seja, quando o homem não se sente doente, quando o homem ele pensa que não precisa de cura, até um episódio, inclusive, Cristo ele diz que ele veio não para os sãos, mas para os doentes. Numa leitura rápida desse texto, alguns podem pensar que Cristo estava dizendo que havia algumas pessoas que eram sãs, e por serem sãs não precisavam de médico. Mas na verdade Cristo está usando de uma grande ironia, dizendo: ora, se vocês se julgam sãos, sadios, se vocês acreditam que não precisam de cura, então eu não vim para vocês. Mas o fato é que todos os homens precisam de cura. Nós sabemos pela história bíblica, conforme nos foi dada desde Moisés, a partir do livro de Gênesis, como sabemos também pela experiência humana, que o homem, tão logo ele sofreu o problema do pecado, quando o pecado entrou na humanidade, esse pecado trouxe uma série de consequências. Romanos capítulo 5, versículo 12, diz que assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então vejam que Paulo diz que o pecado entrou no mundo e pelo pecado entrou a morte. Entre a entrada do pecado e a morte final, que seria no caso a segunda morte, nós temos uma série, inúmeras misérias humanas. Os homens estão sofrendo de uma doença grave, uma doença humanamente falando incurável, que afeta todo o ser do homem, espírito, alma e corpo. A doença do espírito é que faz o homem estar morto em delitos e pecados, longe de Deus, que vai afetar profundamente a sua alma. E são muitas as doenças da alma, são muitos os traumas que o pecado deixou na alma humana. Olhando para a humanidade, nós podemos ver exatamente um contexto de pessoas que estão sofrendo na sua alma as dores, não somente a dor do problema e do pecado, a dor espiritual, mas também doenças da alma, a angústia, o medo, a depressão, o pânico, a tristeza, que vai consumindo o homem
que vai matando o homem aos poucos, o rancor, a inveja, a maldade. Tudo isso são doenças que estão na alma humana e que levam o homem a morrer cada vez mais, como o próprio texto de Gênesis fala, que o homem, ao tomar a árvore do conhecimento pelo seu alimento diário, morrendo, morrerás. Ou seja, o homem estaria num processo contínuo de morte. E esses problemas da nossa alma afetam diretamente os nossos relacionamentos. Quantas famílias não estão sofrendo? Famílias que acabam, famílias que são destruídas, famílias que começaram com o germe do desejo pela felicidade, quando um jovem mais uma jovem se uniram e decidiram viver juntos, decidiram ser felizes, decidiram construir uma vida juntos, ter filhos, criar os filhos, depois ter netos, pensaram em envelhecer juntos, mas no percurso da história, quantas coisas não aconteceram? Não coisas exteriores, mas coisas que aconteceram na nossa alma, que se manifestaram e que acabaram interrompendo um sonho, interrompendo um projeto, acabaram interrompendo ali toda uma vida, filhos que se perderam, pais que fizeram perder seus filhos, famílias que se dilaceraram, a morte que interrompeu talvez a vida de uma criança, que era o sonho de um casal. Ou seja, olhando para a humanidade, nós vemos que há um sofrimento latente. Esse sofrimento em muitas e muitas pessoas é um sofrimento evidente. Talvez alguém olha para você e te acha uma pessoa até mesmo plena, mas talvez você pense, só Deus sabe o que sou interiormente. Só Deus sabe das minhas lutas, das minhas dores, dos meus desconfortos, dos meus medos, das minhas tribulações, das minhas enfermidades da alma. Isso para não falar da doença do corpo. Nosso corpo está constantemente num processo de corrupção. Estamos envelhecendo, estamos morrendo fisicamente, enfermidades que nos tiram o sossego, nos tiram o sono, pessoas que estão sem esperança porque foram acometidas de doença para a qual não tem cura. Então, olhando de um modo geral, nós vemos um mundo triste, um mundo caótico. Tem um grande filósofo alemão, escreveu um livro chamado Desespero Humano. E ele começa o primeiro capítulo falando sobre o episódio de João capítulo 11, ali a morte de Lázaro. Então ele pega aquele contexto, quando diz que Jesus chorou, ali diante da morte de Lázaro, e ele então, a partir daquele contexto, ele mostra que o homem está desesperado, que o homem tem um desespero, uma angústia, um sofrimento, que nada pode resolver. E isso, quando nós olhamos lá para Gênesis, o livro de Moisés, vamos perceber que quando o homem ele caiu em pecado, a descrição mosaica é que o homem perdeu o Éden naquele dia. Lógico que a descrição de Moisés é uma descrição rudimentar da coisa, não é uma descrição em realidade, em plenitude, como a de Cristo, quando fala a parábola do filho pródigo. Mas a cena ali, mesmo rudimentar, nos traduz uma ideia de muita angústia, porque o homem vivia no Éden, vivia no jardim do Éden. E a propósito, a palavra Éden quer dizer prazer, quer dizer desfrute, no sentido de que Deus criou o homem para ser pleno. Deus criou o homem para ter satisfação em Deus, para ser saudável, para ser feliz, para frutificar. Mas quando entra o pecado, o quadro que Moisés desenha em Gênesis capítulo 3, é o homem agora saindo pelas portas do Éden. E essa imagem ela é muito significativa, porque sair do Éden implica que ele perde ali toda a satisfação que Deus queria lhe proporcionar. Tudo que Deus havia dado, ou que Deus lhe havia oferecido, ou preparado, o pecado separa o homem
E agora o homem sai no mundo errante, na linguagem de Paulo em Efésios, sem Deus no mundo, sem esperança. Imagine o primeiro casal, essa figura é muito emblemática, saindo do Éden agora para o mundo, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, agora cercado de uma série de adversidades, o frio, a chuva, os espinhos, os abrolhos, a fome, o medo, a insegurança. Esse é o quadro, né? Se bem que o problema do pecado, ou seja, o pecado é um grande problema, porque o pecado é uma ilusão. Se associarmos o que Moisés fala, a parábola do filho pródigo, de Jesus em Lucas 15, vamos entender que no momento que se sai desse lugar, desse paraíso, talvez houvesse ali uma expectativa, como aconteceu com o filho pródigo, de que tudo daria certo. É o homem que está enganado e está se enganando ao mesmo tempo, achando que viver sem Deus é possível. E agora esse homem, e essa situação também pode ser comparada ou demonstrada pelo texto de Jeremias, capítulo 2, ou melhor, capítulo 17, quando diz que, ou melhor, capítulo 2 mesmo, desculpe-me, quando diz: 2 males cometeram o meu povo contra mim. Primeiro, a mim me deixaram o manancial de águas vivas. Essa é a figura que mostra quando o homem se retira da presença de Deus, quando o pecado causa uma separação entre o homem e Deus, gera um abismo de separação. Eles deixaram, o homem deixou o manancial de águas vivas, fonte de toda bênção, de toda alegria, de todo gozo, de toda satisfação. E esse homem agora, ele sai para uma terra distante. Só que como ele não tem mais o manancial, ele precisa de prover para si o que ele tinha. Vocês entendem, não? Ou seja, uma vez que o homem perdeu no coração a Deus, não que Deus tivesse saído do homem, mas que houve uma separação dentro do coração e na consciência humana, o homem agora sozinho e errante, não tendo mais o manancial, ele tem que ter alguma provisão. Aí Jeremias fala: o homem então passou a cavar cisternas, passou a cavar cisternas. Então, porque ele não tem mais um manancial, ele tem agora, com o seu braço, com a sua força, com a sua capacidade, cavar poços. Só que ele fez cisternas para si, e diz a Bíblia, cisternas que não retêm as águas. Em outras palavras, o homem, ele pode até tentar resolver o problema do pecado. Ele pode até tentar resolver o problema da sua alma. Você pode até fazer vários estudos, você pode até se tornar um médico, um doutor, em qualquer área, numa área da mente, numa área do corpo, mas o fato é que tudo que o homem procura realizar para resolver os seus problemas, apenas amenizam o problema, mas não resolve o problema. E isso nós vamos entender que dentre as coisas que o homem criou para resolver o seu problema, uma delas foi a religião. Esse é o segundo ponto que eu quero que vocês entendam. O primeiro é a condição humana, é o desespero humano. Ou seja, você tem problemas a serem resolvidos. Mas eu sou crente, você tem muitos problemas a serem resolvidos. Problemas na alma, os traumas que o pecado causou, problemas da carne, coisas que nos consomem. E talvez nós não conseguimos perceber isso. Talvez a grande questão é essa. Porque é fácil para mim ver um problema na irmã Silvia, é fácil. É fácil eu perceber um problema no irmão José Lima, e até apontar o problema dele. Mas quão difícil é para nós ver a nossa situação, ver a nossa condição. Não é fácil, porque o homem é dotado de uma justiça própria muito profunda. O homem é dotado de um orgulho muito grande e de uma presunção muito grande, oriunda do pecado, que impede que o homem perceba a sua condição. Talvez eu falando nessa noite, eu me dirija a pessoas
que entendam: eu tenho um problema na minha alma, problemas a serem tratados, preciso de cura. Talvez outros pensem: eu preciso de cura do corpo. Mas quantos aqui não precisam de uma cura espiritual? Tratar um problema de ordem pecaminosa, enraizada na nossa alma, mas às vezes nós não conseguimos perceber isso. Por falta de percepção, acontece que aqueles da sinagoga rejeitaram o Messias. O Messias disse: eu vim para trazer libertação aos cativos. E os cativos, sem perceber que estavam escravos, simplesmente o expulsaram da sinagoga e quiseram matá-lo. Então imagine só que é preciso que você entenda a condição humana, que você se inclua nessa condição. Lógico que há pessoas com maior ou menor grau de enfermidade, mas todos precisam de libertação, todos precisam de cura. A grande questão é que o homem, na tentativa de produzir os meios de satisfação, de realização, ou mesmo de solução para os seus problemas, ele criou a religião. E a religião, ela falsifica a ideia de Deus, ela falsifica uma série de experiências que não são experiências legítimas, e sobretudo a religião, ela alimenta a arrogância do coração humano, para que o homem pense que ele está totalmente reconciliado e religado com o Criador, quando na verdade não está, não é bem assim. A religião, ela engana. A religião, ela dá ao homem uma falsa sensação de realização espiritual. Nós vamos encontrar isso abundantemente na Escritura. Separei aqui alguns lugares no Novo Testamento em que isso é mostrado de maneira clara. Uma das situações é capítulo 4 do Evangelho de João. Vocês lembram da história da mulher samaritana? Sim ou não, pessoal? Quem já leu a história da mulher samaritana? Interessante que aquele texto de João capítulo 4, poucos conseguem entender a profundidade do que está dito naquele lugar. Porque a leitura da maioria dos cristãos é uma leitura superficial, como quem lê um acontecimento, como quem lê um caso. Então lê e fala assim: a mulher samaritana foi pegar água no poço, e Jesus pediu água, e no final Jesus prometeu a ela água viva. Esse é o resumo, a ideia que todos trazem lá do episódio da mulher samaritana no poço de Jacó. Mas a construção do texto, ela significa muito para nós hoje. Porque imagine que ali nós temos a figura de uma mulher sofredora, uma mulher rejeitada, uma mulher cheia de traumas, cheia de problemas, uma mulher que passara por 5 casamentos e não deu certo, e que agora essa mulher ia constantemente ao poço de Jacó buscar água. Essa figura mostra o homem na tentativa de resolver o seu problema, buscando água para saciar a sede da sua alma, a sede do seu espírito, a sede do coração. E isso é tão verdadeiro que aquele poço, ela própria deu testemunho, falando para Jesus, era o poço que o próprio Jacó havia cavado, e que Jacó tinha bebido daquelas águas, que os filhos de Jacó tinham bebido daquela água, que Israel tinha bebido daquela água, que os animais de Israel tinham bebido daquela água. Ou seja, era uma água da tradição. É a água da tradição. Ou seja, a religião, ela te oferece uma água. Ela diz: olha, você vai ficar completamente curado, saciado, resolvido, completo. O problema é que agora essa pessoa tem que ir a esse poço, fica indo ao poço diariamente buscar água, na tentativa de solucionar a sua sede, o seu problema. Mas essa ida a esse poço é uma ida constante, porque aquela água nunca pode verdadeiramente resolver o problema daquela alma. Ou seja, é dito que a religião resolve o problema do homem. Pastor, mas de que religião você está falando? Ora, de todas, incluindo o cristianismo, sobretudo. O cristianismo, ele propõe uma mudança para o homem. Mas que tipo de mudança se propõe? Mudança de hábitos, de vestes, de lugares, de músicas, de ambientes. Apenas uma mudança estética, uma mudança exterior. Jesus chega naquele poço
e fala para aquela mulher: olha, se você soubesse quem fala contigo, tu lhe pedirias água viva, e você, bebendo dessa água viva, nunca mais precisaria vir a este poço pegar água. E aqui é a chave que abre o texto. Essa palavra de Cristo, ao oferecer água viva, faz significar o texto que a busca daquela mulher por aquela água do poço é um sentido simbólico. Tente me entender. Se aí Jesus estivesse falando, se o texto bíblico quisesse se referir à água do poço como uma água para lavar, cozinhar, tomar banho, Jesus dizendo para ela que lhe daria uma água viva e espiritual, ela ainda assim não precisaria da água para tomar banho e comer ou não? Sim ou não? Então Jesus não poderia ter dito que ela não precisaria voltar ao poço, se aquele poço na palavra de Jesus não estivesse significando a tentativa de saciar a alma. Então eu não estou aqui fazendo o texto dizer o que ele não diz. Pelo contrário, Jesus falou: olha, você vem a esse poço, há quantos anos você pega água nesse poço, mas ela não mata a sua sede, mas eu tenho uma água que matará definitivamente a tua sede. E a chave para que essa mulher pudesse ter esses rios de águas vivas transbordando nela era simples: abandone toda forma de religião e de religiosidade, no sentido de que não vai ser em Jerusalém, não será em Samaria, não é pelo templo, não é pelas ofertas, não é pelas coisas, pelos dias santos, sagrados, mas agora você vai se entender como um templo vivo. Somente quando você entende que todas as coisas acontecem dentro de você, e não simplesmente numa terra sagrada, num templo sagrado, com pastores ou sacerdotes sagrados. Nada disso. Isso existiu há muito tempo, ainda no tempo da menoridade, foi uma necessidade humana. Mas Jesus anuncia um novo tempo e fala: olha, você é templo vivo. Você precisa de descobrir o que tem dentro de você, conhecer a si mesmo, saber quem você é. Você foi criado por Deus e traz dentro de si o Espírito Santo de Deus. O problema é que nós vivemos no mundo dos sentidos de uma forma tão ávida, tão forte, que nós só conseguimos enxergar para fora. Raramente conseguimos pensar em nós mesmos. Inclusive o tempo que nós vivemos não nos permite isso. É tudo muito corrido. Você trabalha em 2 empregos, 3 empregos, aí vai para a faculdade, e aí tem que ainda cuidar de casa, e aí tem tantas afazeres. Quando sobra um tempo, tem as redes sociais para te consumir o tempo. Nós não temos tempo de pensar em nós, olhar para dentro de nós, sondar o nosso coração, ter oração pessoal, interior com Deus. Nós não julgamos a nós mesmos. Paulo vai ensinar aos coríntios dizendo que se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados por ninguém. Ele quer dizer que nós precisamos sempre estar buscando nos entender, discernir as nossas intenções, o nosso coração, orando a Deus, dizendo: Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Há um outro quadro no Novo Testamento, muito interessante, que é o tanque de Betesda, capítulo 5 de João. O tanque de Betesda, que significa casa de misericórdia, pinta um quadro da humanidade religiosa. Porque é dito que no templo, o templo de Jerusalém tinha 12 portas, cada porta tinha um nome, e lá havia a porta das ovelhas, e ao lado da porta das ovelhas tinha esse tanque de Betesda. Então, João coloca esse cenário bem descrito. Enquanto havia uma festa aqui no templo, João capítulo 5, havia também um tanque cheio de pessoas com toda sorte de enfermidades. Então, quando João coloca esses 2 quadros lado a lado, ao mesmo tempo em que havia uma festa no templo, o povo cantando, o povo dançando, o povo comemorando, é como que João perguntasse: olha, estão comemorando o quê? Olha a condição humana. Pessoas paralíticas, havia o manco, o coxo, o aleijado, pessoas com toda sorte de enfermidade, o surdo, estavam ali na ânsia de serem curadas, aquelas pessoas. Ocorre que
João coloca apenas um personagem dentre todos ali narrados, que era um homem que estava ali há 38 anos. E a história desse homem prova que toda a religião, qualquer religião, não tem o poder de transformar ou de mudar a vida de ninguém. Aquele homem há 38 anos dizia: eu estou aqui há 38 anos, mas eu nunca consigo ser o primeiro a entrar no tanque. O que significa que a religião diz: você não foi curado porque você não é o melhor. Você está nessa situação porque você não é o melhor. Tem que ser o melhor. Quem primeiro entrar, quem for o primeiro tem a cura. Aí, como a pessoa não é curada, aí eles vão te responsabilizar. Ao invés de falar assim: engraçado, se você está há 38 anos aqui e não resolveu, será que o problema não está num sistema religioso que não resolve? Eu sei que alguém pode estar pensando: não, pastor, mas tem muitas igrejas neopentecostais, inclusive, que as pessoas estão sendo transformadas. Bem, primeiro que não se pode falar de transformação, porque a ênfase que eles dão é de dinheiro. E Jesus não prometeu dinheiro para ninguém. Isso não é verdade. E se fosse verdade que ali as pessoas ficam ricas, então todos eles deveriam ser ricos, e não uma meia dúzia que dão ali na frente os seus testemunhos. Me recordo uma situação, fizeram uma campanha da prosperidade. No último dia uma senhora falou: eu tenho o meu testemunho para dar. Foi lá à frente, pegou o microfone, trazia uma bolsa de lado. Irmãos, hoje é o último dia da campanha, pensei que Deus não ia me dar a vitória. Acabar a campanha não resolveu a vitória, mas antes de eu vir para cá, Deus me deu a benção. E eu trouxe a prova. Abriu a bolsa e puxou um carnê das Casas Bahias. 42 parcelas. Comprei a minha geladeira. Que bom que ela tenha comprado. Que bom que ela pôde pagar o carnê. Mas você chama isso de bênção? Se Deus dá uma bênção para uma pessoa depois de 7 semanas de jejum e oração e oferta, aí ele dá um carnê, ela vai pagar no final umas 3 geladeiras dessa. Mas as pessoas entendem isso como sendo a bênção miraculosa de Deus. Até que pode ser uma bênção de Deus, sim, porque tudo que nós conquistamos são bênçãos, mas são as bênçãos naturais de Deus para todos. Não é a religião que promove isso. A religião, ela é incapaz de solucionar os problemas mais profundos do homem, que é o problema do pecado. Aquele homem há 38 anos, Jesus simplesmente entra e fala: você quer ser curado? Olha como as coisas ficam muito simples, né? Ele diz: não tem como, quando eu tento, entra outro no meu lugar. Jesus: mas você quer ser curado? Então levanta-te e anda. Esse quadro demonstra que a religião não resolve o problema das pessoas. Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Creio que todos aqui, pelo menos os mais velhos, devem saber de cor esse texto. Mateus 11, 28 a 30. Quem sabe, sem ler? Ninguém lembra? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis o quê? Descanso para as vossas almas. Olha a beleza das Escrituras, como é que ela traz uma revelação profunda no seu contexto. Jesus chama as pessoas, os judeus, ali presentes, a irem a Ele, a fim de terem a libertação do jugo do pecado e do fardo da lei. Porque o pecado é um jugo e a lei é um fardo. O pecado é um jugo porque a pessoa fica presa ao pecado, casada com o pecado, e sendo obrigada a viver com o pecado por não ter a condição de se libertar da escravidão desse casamento com o pecado. E aí vem a lei para tentar resolver o problema do pecado, e ela se torna um saco de 50 quilos das costas do pecador, e tentando levar aquela lei sem conseguir. Aí vem Jesus e fala: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele convida a pessoa. Interessante que ele oferece descanso para a alma humana.
São os últimos 3 versículos de Mateus capítulo 11. Capítulo seguinte, capítulo 12, começa com a história em que os discípulos colhem espigas em dia de sábado. E aqui está o paradoxo da coisa. Jesus acaba de convidar as pessoas a encontrarem nele o descanso das almas. Começa um episódio em que os religiosos vão a Cristo dizendo: por que os teus discípulos colhem espigas em dia de sábado? Ou seja, havia o mandamento lá do Decálogo que dizia para o homem não trabalhar em dia de sábado. Havia um mandamento, está lá em Êxodo, dizendo que o homem não poderia colher em dia de sábado. Mas a religião, pegando esse mandamento, ignora que o homem tem um cansaço interior, que o homem tem uma necessidade interior e que o homem precisa de libertação. Ou seja, desde que os homens cumpram com os regulamentos religiosos, o restante não importa. Jesus, ignorando a letra da lei, ignorando completamente qualquer fardo, qualquer jugo, ele diz: não, mas vocês não se lembram de que Davi, quando teve fome, entrou na casa de Deus e comeu o pão da preposição e ficou sem culpa? E ele diz assim: aqui está quem é maior do que o templo. Outras palavras, enquanto que a religião, ela está preocupada com a roupa que você veste, com a comida que você come, com a música que você canta, com os lugares onde você anda, com a companhia com quem você anda. Ou seja, enquanto você está preocupado com essas coisas externas, Jesus está preocupado com o coração humano. Os judeus discutindo com Cristo acerca do sábado, e Jesus oferecendo a eles um descanso verdadeiro, um descanso genuíno. Então, esses quadros, poderia citar outras dezenas desses, são quadros que os evangelhos nos trazem para ilustrar a impotência da religião. A religião nunca nos trará saciedade, nunca nos fará completo, nunca nos fará livres de fato e de verdade. Infelizmente, a religião ela só ilude, né? Eu me recordo aqui, é porque nós não temos muito disso, mas não temos nada disso, mas como eu sou cristão desde a minha infância, então já congreguei em vários lugares, e geralmente tem alguns lugares que a pessoa tem testemunhos, né? A pessoa vai dar um testemunho, fulano dá um testemunho, aí ele vai lá na frente e fala: não, eu quero agradecer a Deus porque eu bebia, o Senhor me libertou, eu fumava, o Senhor me libertou, eu traficava droga, o Senhor me libertou, eu era ladrão, o Senhor me libertou, eu era pai de santo, o Senhor me libertou, e agora, para a glória de Deus, estou aqui e tal. Os irmãos dão glória a Deus. Houve alguma mudança social boa? Talvez sim, talvez ele precisasse de algumas mudanças, né? Mas o fato é que aquela pessoa fica ali agora 10 anos, 15 anos, quando essa pessoa eventualmente, por alguma razão, se desvia daquele caminho, como eles falam, o crente desviado, o que ele faz? Ele volta a praticar tudo o que outrora ele praticava, ele torna a praticar o que ele disse que havia sido liberto. Ora, se ele voltou, não estava liberto. Se ele voltou, ele estava apenas sufocado. Sabe aquela vontade de fazer as coisas? E não pode fazer porque o pastor não deixa, porque senão vai ser excluído, não vai poder cantar no coral, ou então vai para o inferno. Aí a pessoa chegou a hora que ela cansa, ela fala: então eu vou fazer o que eu quero fazer. Aí larga. Outros não largam porque tem medo, mas aí eles fazem escondido. Faz escondido. A pessoa fica em casa, né? Vai no mercado com um carrinho de compra, né? O crente. Aí passa na seção de bebida, aí olha para ver se não tem ninguém olhando, porque o que ele quer na seção de bebidas? Primeiro que ele não tem nem que passar por ali, porque ali não tem nada que interessa a ele. Aí ele passa, mas antes já pegou um saco de arroz, um de feijão, um de açúcar, aí ele coloca a latinha de cerveja e joga o arroz por cima. Aí vai, pensando no medo de alguém encontrá-lo. E quando vai passar no caixa, aí sempre tem um comentário, passa a cerveja e fala: minha mulher aprendeu a fazer uma carne regada a cerveja. Então, agora nós temos uma receita regada a vinho. Aí a mulher fala: mas tem que ser tinto.
para poder parecer que é verdadeiro, para beber escondido. Então, queridos, é importante que nós saibamos que o homem precisa de fato é de uma libertação interior verdadeira. Jesus entra na sinagoga e diz: olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que Ele me ungiu para libertar os cativos, para dar vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. E o restante do texto mostra que Jesus, sendo questionado, ou pelo menos Cristo achando que seria questionado, lendo o coração, as pessoas falaram assim: olha, vocês podem até dizer, né, que médico, cura-te a ti mesmo. Ou seja, porque eu sou de Nazaré, certamente eu não terei crédito aqui, porque o profeta de casa não é acreditado na sua própria terra, ou seja, falta-lhes a fé. Logo as pessoas questionam a Cristo, só porque ele era nazareno, e não entende que bastasse que eles tivessem apenas o discernimento, a iluminação, e que eles crescem. É preciso que nós, ao olharmos para Cristo, possamos não olhá-lo como uma figura meramente religiosa, como os cristãos veem a cruz, o sangue de Cristo, o túmulo de Cristo, tudo eles veem como coisas sagradas, mas deixam de perceber que Cristo, Ele quando veio ao mundo, ele pregou, Ele ensinou, falou o Evangelho, e as pessoas tinham que ouvir e receber aquela palavra por fé. A fé não é meramente você acreditar. Fé é o sentido espiritual que se apropria daquela palavra, por ver naquela palavra a verdade divina. E quando falar da fé, pelo menos duas situações que devem ser colocadas aqui em realce. A primeira é que o próprio Cristo fala que existe uma fé que é falsa, que é a fé meramente religiosa. João capítulo 2, os últimos 3 versículos, fala que Cristo havia feito muitos milagres, e que diante dos milagres, muitos creram nele. Esse é o registro, creram nele, porém Jesus não se confiava a eles, porque conhecia a natureza humana, sabia que aquela crença deles era meramente interesseira. Então hoje em dia nós temos um problema profundo de fé, que as pessoas querem a fé, mas para ganharem suas vantagens, que é a fé para ficar livre de um caroço, para comprar uma empresa, para comprar um carro, e se esquecem que a fé é na verdade a convicção, é a certeza, é o fundamento da verdade, que você ouvindo a palavra de Cristo, você permite que essa palavra entre em você, que ela faça morada em você, que seja uma palavra que seja cultivada diariamente. Mas há um outro texto que diz que Jesus chega para um homem que tinha o seu filho doente. Jesus pergunta: mas você crê que eu posso curá-lo? E ele responde: sim, Senhor, eu creio, ajuda-me na minha fé. Aí ele fala então de uma fé que talvez seja de todos nós aqui, e é você na sua sinceridade, na sua pureza: pastor, eu creio no Evangelho, eu creio em Cristo, mas por que eu não me aproprio ainda de tantas bênçãos espirituais, da cura necessária? O que me impede de provar, de sair dessa condição? Talvez seja o caso deste homem que fala: eu creio. Você também crer, você tem sinceridade, você tem verdade, mas talvez a sua fé precisa de ser fortalecida. E ele clama dizendo: Senhor, ajuda-me na minha fé. E por fim, para você ter essa fé fortalecida, quero que você leia comigo Romanos capítulo 10, versículo 17. Na versão atualizada diz assim, olha: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Agora veja a tradução da versão corrigida. Diz assim, olha, mesmo texto 10, 17 de Romanos, na corrigida fala: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então veja só o segredo. Diz, olha, a fé, ela vem
a você, a fé ela é gerada, a fé é produzida pelo ouvir a palavra de Deus. Mas veja que esse ouvir não é o mesmo que escutar. Porque você pode se expor à pregação falada por anos a fio e nada ser gerado no seu coração, senão preconceito e religiosidade. Aqui diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus gera no coração ouvidos espirituais, e a partir do momento que a palavra de Deus gera ouvidos espirituais abertos, agora esse ouvido espiritual, recebendo a palavra, agora vai produzir a fé no seu coração. É preciso que nós tenhamos então um coração puro, um coração simples. Precisamos nos expor à palavra de Deus, não como meros ouvintes, mas como alguém que fala: Senhor, dá-me ouvidos espirituais. Vamos entrar agora um novo ano, 2020. Quem diria que nós chegaremos a 2020? Quem aqui estava com medo quando nos aproximamos do ano 2000? Lembra? Ano 1000 chegará, 2000 não passará. Os antigos falavam isso. E até mesmo os mais convictos ficavam meio desconfiados do ano 2000. Vai que tem alguma ciência. Passou 2000, veio 2012, né? Lembra daquela 2012? Que o mundo ia acabar, a profecia lá dos celtas ou dos maias, né? Dos maias, o povo todo assustado, tal. Chegamos ao ano 2020. Há um tempo desse eu era uma criança, hoje eu tenho 45 anos. O Jailson com 55. Mas que coisa maravilhosa. Oportunidade nós temos. Que tal o ano que vem nós sermos pessoas melhores do que este ano? Pessoas mais curadas, mais libertas. Então nós temos que mudar a atitude do nosso coração, porque Cristo já veio. E Ele está ungido com o Espírito de Deus para nos curar, para nos transformar, para mudar. Da parte dele está tudo certo. Talvez seja o nosso coração que precisa ser alinhado com Ele. Coração alinhado com o Espírito de Cristo. Vamos orar pedindo: Senhor, dá-me coração, ou ouvidos do coração para ouvir. E se os seus ouvidos forem abertos, a fé vai crescer. E a fé crescendo, nós nos apropriaremos de todas as bênçãos que nosso Pai já nos deu na pessoa de Cristo Jesus. Amém?